Olá pessoal, aqui é o Emanuel, o Ultra Tokusatsu XD, sejam bem-vindos a mais um vídeo de análise da série X-Pirito e hoje é a vez do 6º episódio, o Preço da Fama. Galera, esse episódio foi o mais tenso, mais polêmico, teve seus poucos momentos de emoção e também seus momentos mais, assim, voltado para o drama novelesco. Naquela época, X-Pirito, como no caso de Chaves e Chapolin, já estavam no auge do seu sucesso, mas a fama tem o seu preço. Os atores começam a ter aquele estrelismo tomando conta, a cegueira pela fama e, é claro, as separações e as tensões muito desequilibradas entre famílias, uma da outra envolvendo a Graciela com o Roberto e, é claro, com a sua família, o elenco de X-Pirito. E, pessoal, aqui nesse vídeo eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas não vou revelar outros detalhamentos porque é sem spoilers, assim como os outros 5 últimos vídeos de análise que eu dei aqui para vocês. Mas esse daí tem alguns dos seus erros, então chega mais que eu vou dar as minhas opiniões, minhas análises sobre esse 6º episódio. Mas antes disso, se inscreva no canal e ative as notificações para vocês não perderem um conteúdo novo. E deixe aquele like maroto se você gostar do nosso vídeo e compartilhe com seus amigos para me dar aquela moral, beleza? Então, sem mais delongas, vamos partir direto para mais um vídeo análise de mais um episódio da série Biografia X-Pirito, sem querer querendo, aqui no nosso canal. Então, siga meus bons! Siga meus bons! O 6º episódio, o Preço da Fama da série Biografia do X-Pirito, foi o chegado de um momento mais tenso e dramático da vida do próprio Roberto. Mas, pessoal, esse aí é focado na década de 73, a época que a série do Chaves e Chapolin já estava no seu auge de sucesso, mas foi aquele período em que acontecia os estrelismos de cada personagem do elenco, de cada ator, e também aquela rachadura envolvendo famílias. E é claro, eu estou falando do relacionamento, do casamento entre Graciela e Roberto, e principalmente a sua família, o elenco principal de Chaves. E tudo isso aí deu aquele balanceamento de muita briga, traição, intrigas e tudo isso aí, mais aquele fogo no parquinho que estava rolando em alguns pontos, em alguns poucos períodos de tempo de duração de cada episódio, mas esse aqui teve espaço para tudo. E para vocês terem ideia, aí nesse episódio não mostrou nada do porto de Acapulco, mas também não teve aqueles flashbacks nem aqueles fanservice presentes nesse episódio, mas mostrou pouca coisa dos momentos de cena de gravação de mais novos episódios da série de Chaves, que é um dos pontos bem legais e muito gostosos de se ver. Mas essa série aqui, eu vou ter que ser sincero francamente com vocês, teve seus defeitos, tropeços e coisas que não tiveram nada a ver com a realidade e da história e da vida do próprio Roberto Bolanhos e principalmente ao restante dos atores do elenco de Chaves. Como é que é? E como todo, a série também tenta trazer aquele equilíbrio envolvendo do Roberto com a sua família. A gente vê ao longo do início e pra cá desse episódio que o Roberto, ele tenta ser assim, fazendo o papel de um pai muito amado, muito querido, que dedica a sua família, principalmente o carinho pelos seus filhos e, na maior parte do tempo, pelo seu trabalho. Mas também chegou o ponto de que o trabalho e principalmente o Preço da Fama já estava começando a dar aquele sinal de que ele estava mais visto pelo seu trabalho, mais cego pela sua fama do que a dedicação pela sua família, e isso começou a ser o ponto de um possível fim do casamento envolvendo ele e a Graciela. E, pessoal, esse foi o episódio que me deixou com aquele aperto no coração, que mexeu muito com a gente, deixou a gente confuso. E muitas outras coisas que a série não aproveitou foi a primeira aparição da Pops, que é a personagem vivida pela Dona Florinda, e, é claro, o Godines, personagem vivido pelo falecido, saudoso irmão do Roberto, Horácio Gomes Bolanhos, que não apareceram. E também a gente não viu a aparição do seu barriga, o Edgar Vivar, como Nhonho também. E
Isso a série deixou de aproveitar, mas também deixou de aproveitar outros pontos principais de novos personagens e novos atores do elenco, que não sei como está sendo a situação, mas deve mostrar nos 2 últimos episódios da série. E além disso, o que a gente viu também, outro ponto positivo, é que com o sucesso que a série Chapolin e Chaves já estava fazendo naquele período, Roberto já deu notícia para os seus colegas de elenco que as patrocinadoras já estavam prestes a mudar a vida desse elenco. As primeiras gravações e as primeiras distribuidoras de discos de temas musicais focados no universo de Chapolin Colorado e de Chaves, que eram as 2 peças valiosas que estavam fazendo aquele sucesso de audiência no México na década de 70, e isso chegou a ser um dos pontos muito bacanas e emocionantes que esse episódio apresentou pra gente. É verdade. E também esse episódio teve aqueles tropeços também, principalmente envolvendo a Maria Antonieta, a Chiquinha, e a sua conversa com o Roberto pedindo o afastamento temporário da série por licença maternal. Isso a série acabou não mostrando e acabou mudando para outra coisa que não tinha nada a ver com a vida real. Naquele período, a Maria Antonieta, a Chiquinha, ela estava grávida de 8 meses esperando o filho e pediu licença maternal por uns tempos das gravações, a pedido do próprio Roberto, que permitiu que a Maria ficasse afastada por uns tempos do elenco de Chaves e Chapolin por licença maternal, porque ela estava esperando um filho, mas a série não apresentou o seu marido, com quem ela era casado, e não mostrou a gravidez, e isso foi o ponto negativo que esse episódio acabou apresentando. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Mas também o mais chato de sempre é mais uma vez a Dona Florinda e o Kiko sendo o ninho de cobras desde o começo da série. Ou seja, o que eu quero dizer ninho de cobras? Vilões. Mais uma vez eles botando fogo no parquinho fora das câmeras e por trás dos bastidores, e isso daí já vinha se alastrando daqui pra cá, gente. Isso aí, eu repito mais uma vez que não tem nada a ver com o que aconteceu na vida real, mas isso tudo é um fato, mas nunca vamos saber exatamente o que tinha acontecido fora das câmeras naquela época, mas isso aí já está gerando muita polêmica. E mais uma vez a gente vê a Florinda também causando aquele estrelismo e também tendo aquela inveja da Chiquinha, porque ela sempre fazia aquele personagem, porque não ela. Era tudo isso aí que tinha de treta que acontecia e que rolava solto bem nos bastidores, principalmente nos camarins. Ai, não! E também não podemos deixar de falar do Marcos Barragal, o Carlos Vilagrão, o Kiko, que também causou todo aquele fogo no parquinho depois que desligaram as câmeras depois de uma gravação de mais um novo episódio de Chaves, e ele mais uma vez assumindo o antagonismo de vilão como a Florinda. E isso daí, mais uma vez, outra reiterização que não tem nada a ver com o que aconteceu na vida real, mas isso tudo é um fato que, como eu disse a princípio, e que não temos total certeza de que foi exatamente isso que aconteceu. Mas aí ele se vê como um personagem muito mal agradecido, muito arrogante e muito, assim, muito invejoso. Mas isso tudo aí é algo totalmente controverso. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Mas aí, além dessas tretas, tem as tretas de família envolvendo a Graziella e o Roberto, porque a gente vê que o relacionamento dos dois, o seu casamento, não estão começando a ir muito bem. Já estava começando a dar aquela rachadura, porque o Roberto, ao invés de se dedicar mais à sua família, está se dedicando mais à sua fama e mais ao seu trabalho. Ou seja, estava começando a ficar cego pela sua própria fama. E isso, galera, é o preço que a fama dá para muitos artistas. E na verdade não muitos, mas alguns artistas principalmente. E aí a Graziella, ela tira satisfação com o Roberto, e o Roberto tenta de tudo para tentar se reconciliar com ela, e
muita coisa envolve a briga deles dois e também veio mais ainda nessa briga. Naquele período em que a fama dos seus personagens e principalmente a sua carreira já estava às alturas, decidiram fazer uma festa para ele, que ele participa, mas a sua esposa e também nem estava presente. Então só estava somente ele junto com seus colegas de elenco, a sua segunda família. E muita coisa aí, a gente observa que a Maria Antonieta tenta convencer ele a ir atrás da sua esposa, e também a Florinda, mais uma vez, sendo a vilã, dizendo a ele para ele esquecer o passado, seguir em frente olhando para o futuro, a sua carreira, e como se ela fosse assim uma figura de um desfecho para separar ele da sua esposa e de seus primeiros filhos, e ela querendo o arrastar para o futuro, que é a sua fama. E isso daí foi um ponto que eu, vou ser sincero, que eu não gostei muito, que não teve esse cabimento todo. Suspeitei desde o princípio. Mas também a Maria Antonieta fez nesse episódio foi tentar convencer o Roberto de por que a sua esposa não apareceu na festa, porque ele não trouxe ela junto, e ele inventava aquelas histórias, e que também a sua esposa também, que já recebeu o telefonema de uma amiga sua próxima, também inventou história, dizendo que não podia vir porque não tinha roupas novas e tal, nada disso. E isso aí já era uma demonstração de que o casamento dela com o Roberto já não estava indo bem como se imaginava estar desde o começo, já não estava mais, que tudo ia ladeira abaixo. E então a Maria Antonieta aí, ela faz o papel de convencer o Roberto a ir atrás da sua esposa e não perdê-la de vista, enquanto a dona Florinda faz o papel de tentando arrastar ele diretamente para a sua fama, que está sendo bem amada, e assim, ou arrastando ele como se ele já estivesse totalmente cego pela sua fama, ao invés de estar totalmente assim, enxergando a sua família, que já não está enxergando bem. E isso tudo foi o desfecho desse episódio, que foi o bem polêmico e mais tenso ainda, que mexeu com o nosso coração, mexeu com a nossa mente toda. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Pois nesse caso, esse episódio também mostrou um bocado das cenas de gravação dos novos episódios de Chaves, que é o ponto que eu gostei bastante, e também o caso dos primeiros discos de temas musicais de Chaves e Chapolin, que eu gostei muito, mas teve todo esses momentos das tretas, das intrigas, traições e possível separação, e muita coisa que mexeu conosco, e eu me senti bem apertado. Mas o sexto episódio aproveitou pouco disso aí, os momentos emocionantes que eu falei agora há pouco para vocês, das músicas de Chaves e Chapolin, e principalmente as cenas de gravação, que são muito boas de se ver. A gente vê a Dona Florinda, o Seu Madruga, o Kiko e tudo isso aí que eu falei para vocês, que eu não vou revelar outros detalhes porque é sem spoiler, pessoal. Mas o que esperar do sétimo episódio? Será que a gente finalmente pode ver a entrada de Pops, Godinhos e Nhonho, ou até mesmo do Jaiminho, o carteiro? E quais serão as próximas cenas de outros episódios de Chaves ou do Chapolin, ou além de outros personagens que o Roberto criou, poderão ser reveladas nesse sétimo episódio, que é o penúltimo da série Biografia, que está quase perto de acabar. Isso é o que vamos descobrir em breve. E agora a minha nota para esse sexto episódio é 6.5. Pessoal, essa é a minha nota que eu dou. Vocês podem até discordar ou concordar, mas eu vou passar essa pergunta para vocês. O que vocês acharam desse sexto episódio? Qual o momento mais emocionante? E qual a nota que você dá para esse capítulo da série? É dúvida? É só vocês deixarem seus comentários aqui embaixo do meu vídeo. É isso aí, pessoal, esse foi mais um vídeo análise para vocês. Espero que vocês tenham gostado, e quero lembrar vocês de não se esquecerem de seguir o canal Ultra Tokusatsu XD
pelas redes sociais para vocês ficarem ligados nas novidades que estão chegando. E venha conhecer também o site oficial do meu canal, que é esse aí, ultratokusatsuxd.web.com, facinho. Lá você poderá ver os destaques de giro de notícia desse ano de 2025, viu? Lembrando vocês que agora você pode fazer parte do grupo da comunidade do nosso canal, não só pelo Facebook, mas agora pelo WhatsApp. Isso mesmo, pessoal. Venha fazer parte do grupo da comunidade do canal Ultra Tokusatsu XD pelo WhatsApp e principalmente pelo Facebook, que lá você será muito bem-vindo, tá legal? Então, é isso mesmo, pessoal, e eu estarei de volta com mais um vídeo análise, e nosso próximo vídeo é o 7º episódio, é lógico. Então, vejo vocês no nosso próximo vídeo análise e também nos nossos próximos vídeos aqui no meu canal. Um forte abraço para vocês e Power Ultra! Tchau! Não contavam com a minha astúcia!